Drogas psicoativas. Cafeína. Sensibilização social frente aos transtornos causados por uso de substâncias psicoativas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o termo droga refere-se a qualquer entidade química ou mistura de entidades que altere a função biológica e possivelmente a estrutura do organismo. As substâncias psicoativas ou drogas psicotrópicas são aquelas que atuam sobre o cérebro, modificando seu funcionamento, podendo provocar alterações no humor, na percepção, comportamento e estados de consciência. Uma droga psicoativa é qualquer substância química que, quando ingerida, modifica uma ou várias funções do sistema nervoso central, produzindo efeitos psíquicos e comportamentais. São drogas psicoativas o álcool, maconha, cocaína, café, chá, diazepam, nicotina, heroína e etc. De maneira geral, o sistema nervoso é formado por um conjunto de órgãos que captam os estímulos do ambiente e do próprio corpo. No cérebro, o principal órgão desse sistema, esses estímulos são transformados em informações, interpretados e geram uma resposta. Se dermos um zoom, veremos que o cérebro é formado principalmente por células específicas chamadas de neurônios, além de outras células auxiliares chamadas células gliais. As informações, ou mais precisamente, os impulsos nervosos, percorrem o cérebro através dos neurônios. O ponto de encontro de dois neurônios recebe o nome de sinapse. Mas não se engane, os neurônios não estão grudados entre si. Eles estão muito próximos, mas com um pequeno espaço de distância, conhecido como fenda sináptica. Mas então, como os impulsos nervosos são passados de neurônio para neurônio? Para enviar impulso, os neurônios contam com a ajuda de dois componentes chamados mensageiros e receptores. Os mensageiros são liberados por um dos neurônios e repassam o impulso nervoso até um receptor do próximo neurônio. Sendo assim, a mensagem é transmitida adiante. O tipo de mensageiro e a maneira como esse mensageiro passa de um neurônio para o outro afetam nossos comportamentos. As drogas psicotrópicas, de forma geral, alteram a forma como esses mensageiros passam de um neurônio a outro. Dessa maneira, há uma alteração da mensagem que seria recebida no cérebro, modificando o comportamento da pessoa. Cada droga irá promover um conjunto único de efeitos, dependendo das áreas do cérebro em que age e de que modo alteram a comunicação entre os neurônios. Então, o que seriam essas substâncias psicoativas? Seriam, então, qualquer substância química que modifique em uma ou mais funções do nosso sistema nervoso, alterando assim o quadro psicológico e comportamental desse sujeito. Muita gente ainda tem dúvida sobre exemplos de substâncias psicoativas correlacionando apenas a drogas ilícitas como a cocaína, como o crack, a maconha, LSD, como a fármacos como o diazepam, o gardenal, a substância envolvida no gardenal, benzodiazepínicos, né? Ou a drogas lícitas como o cigarro, o álcool, mas muita gente não sabe, por exemplo, que o café, o chá, entre outros produtos que encontramos no próprio supermercado também são substâncias psicoativas. Segundo Sadok, essas substâncias produzem uma sensação de prazer ou até mesmo de excitação. Correlacionando ao funcionamento do nosso cérebro, essas substâncias modificam o funcionamento de neurotransmissores de uma área relacionada à área de recompensa do nosso cérebro. Então já verificamos aí uma modificação orgânica e que consequentemente vai gerar uma modificação psicológica nesse sujeito. A cafeína é um composto químico do grupo das xantinas, denominada como 1,3,7-trimetilxantina. A mesma é encontrada em plantas e bebidas como no café, chá, chimarrão, em refrigerantes e etc. A cafeína é considerada a droga lícita mais consumida no mundo.
O composto pode ser classificado como droga porque é utilizado como um estimulante cardíaco e diurético, além de deixar as pessoas mais eufóricas e causar dependência física e psicológica, agindo de forma semelhante a anfetaminas e a cocaína, porém com um grau de intensidade bem menor. Estima-se que grande parte da população adulta brasileira consome a dose diária igual ou superior a 300 mg de cafeína. Seus efeitos são bloqueio da recepção de adenosina, impedindo a sensação de sono profundo em curto prazo, estímulo da produção de adrenalina, aumentando o metabolismo e dando mais disposição, aumento da concentração de dopamina no sangue, dando a sensação de bem-estar. A recepção da adenosina é muito importante para o sono saudável, portanto, com o bloqueio dessa substância, as pessoas terão em longo prazo dificuldades para se beneficiarem de um sono profundo. Um indivíduo que tenta diminuir ou acabar com as doses de cafeína irá encontrar dificuldades, já que a substância gera o aumento da sensação de prazer e bem-estar. Além disso, muitas delas passam a apresentar dores de cabeça ocasionadas pela dilatação dos vasos sanguíneos do cérebro. O princípio ativo do café é a cafeína. Ele é um estimulante do sistema nervoso central e é metabolizado principalmente por enzimas do fígado. O café que consumimos é proveniente dos grãos torrados do fruto de duas espécies, a Coffea robusta e a Coffea arábica. Tem também um tipo de café muito curioso, que é o mais caro do mundo, que se chama Kopi Luwak, que é preparado com grãos de café extraídos das fezes de um mamífero chamado civeta. Por isso, é conhecido em português como café civeta. A cafeína também pode ser encontrada naturalmente em outras 60 espécies de plantas. Temos como exemplos populares o guaraná, a erva mate, a noz de cola e os chás branco, verde e preto, preparados a partir da planta Camellia sinensis. Além dessas plantas, encontramos também a cafeína em dezenas de tipos de refrigerantes, energéticos e chocolates, principalmente os mais amargos. A cafeína também é adicionada a alguns medicamentos, como os analgésicos, por aumentar notavelmente a efetividade dessas drogas no corpo. Por questões de tempo, daqui para frente focaremos principalmente no café ao falarmos sobre a cafeína. E de onde vem o café? Uma lenda popular da Etiópia diz que um pastor de cabras chamado Khalid foi o primeiro a notar os efeitos estimulantes do café. Isso ainda no século IX, ao observar a agitação de suas cabras após consumirem um fruto do cafeeiro. Os primeiros registros do preparo e consumo de café são do século XV, utilizado pelos povos sufistas na Península Arábica para manterem-se acordados durante rituais islâmicos. Ao longo do século XVI, o cultivo e o uso do café alcançam outras regiões do Oriente Médio, Chifre da África e também o Norte da África. Em algumas dessas regiões, houve tentativas de proibição do consumo de café. Temos como exemplo as cortes de Meca, na Arábia Saudita, entre 1511 e 1524, em Cairo, no Egito, em 1532, e também em Istambul, pelo sultão otomano Murad IV, que estipulou espancamento e morte como pena àqueles que fossem pegos consumindo café. Curiosamente, o sultão morreu de cirrose aos 27 anos de idade por conta do consumo excessivo de álcool, também proibido na época. Já do século XVI adiante, o café é levado por populações do Oriente Médio à Europa, começando pela Itália, onde foi inicialmente mal recebida pela Igreja Católica por ser considerada uma bebida demoníaca. E isso até o Papa Clemente VII experimentar e se maravilhar com seu sabor, liberando a bebida para os cristãos e impulsionando ainda mais a popularidade do café. Foi também em Veneza que se inaugurou a primeira loja de café da Europa, em 1645, e na sequência uma em Oxford, na Inglaterra, entre 1650 e 51, continuando sua expansão para outros cantos da Europa, Ásia. Olá, eu sou Juliana, eu sou farmacêutica e fui convidada a falar um pouco sobre a cafeína. Bem, ela é uma substância química alcaloide do grupo das xantinas e mais precisamente ela tem o seu nome técnico como 1,37-trimetilxantina. Bem, mas saindo um pouco dessa questão molecular, o que podemos falar mais resumidamente sobre ela é que ela atua no sistema nervoso central. Ela produz a adrenalina e por isso
ela causa esse efeito estimulante, energético, para quem consome algum produto, alguma bebida que possua essa substância. Por isso ela é tão apreciada, né? Principalmente em relação à bebida do café, que ela é muito apreciada por todos, e por este motivo, ao consumir ela, ficamos mais alertas, com mais energia para exercer algumas atividades cotidianas. E também em relação a quem faz atividade física. Também gosta de fazer uso de algum suplemento que possua essa substância para dar energia. Bem, em termos de medicamento, que eu gosto muito de falar sobre, ela tem uma ação muito interessante. O que acontece? Por exemplo, daquele medicamento potencializando o efeito analgésico. E já, por exemplo, outro exemplo que eu posso citar em relação a um relaxante muscular, que possui um efeito colateral de causar muita sonolência. Então, ela vai acontecer o efeito contrário, né? Ela vai fazer com que esse efeito colateral seja inibido. Mas em relação a alguma experiência minha em relação a essa substância, é que, por exemplo, se eu não consumir o café naquele dia, passar um dia inteiro sem consumir café, isso me causa muita dores de cabeça. Embora dizem que essa substância não é tão viciante quanto outras substâncias, mas se você tem um costume de fazer uso dela através, por exemplo, do café, e não depois repentinamente parar de fazer o uso dela, pode causar alguns efeitos ruins, né? Como se fosse uma abstinência, uma dor de cabeça, uma irritabilidade. E isto é o que pode ocorrer comigo se normalmente eu não consumir o café. E é isso que eu tenho para falar sobre essa substância. Eu agradeço pela oportunidade e até mais. A cafeína pode causar efeitos colaterais com seu consumo feito de modo desproporcional e excessivo. Estudos já mostraram que o consumo da cafeína é seguro para a maioria das pessoas, se em quantidades baixas ou moderadas. No entanto, as altas doses podem ter efeitos colaterais desagradáveis e até perigosos à saúde. Dentre os principais estão ansiedade, insônia, alterações digestivas, dependência, taquicardias, além de micção e urgência frequentes. Acho que a cafeína vicia mesmo e eu queria saber se o organismo pode ir se adaptando e criando resistência para os efeitos da cafeína. Sim e sim para as duas perguntas. Na verdade, existem várias evidências, tanto em pesquisa com animais de laboratório, quanto até mesmo com humanos, que mostram que a cafeína tem sim o poder de deixar a pessoa dependente dela. E à medida que a pessoa vai ingerindo cafeína, né, aumentando as doses, a gente observa que ele cria uma tolerância e ele precisa de cada vez mais cafeína para ter os mesmos efeitos que ele tinha antes. E aí, porque qual é o efeito, né, da cafeína? A gente falando ainda do efeito dela. A gente tem no nosso cérebro uma série de neurotransmissores, serotonina, adrenalina, que na verdade são substâncias que fazem a gente funcionar, né, que fazem a gente agir como a gente age. E um desses neurotransmissores se chama adenosina. E a adenosina ela tem um papel inibitório, ela inibe os outros neurotransmissores. O que a cafeína faz, na verdade, é inibir a adenosina. Então, ela faz uma inibição da inibição e, por consequência, ela promove um efeito de excitação no nosso cérebro. Então, ela deixa tudo
um boom, digamos assim. Por isso a gente fica mais acordado, consegue dirigir por mais tempo, estudar por mais tempo e tudo mais. E tudo isso acaba gerando uma sensação de prazer, né? Porque você está lá mais se sentindo mais eficiente, de fato estando mais eficiente. Isso libera um outro neurotransmissor, que é a dopamina, a molécula do prazer. Então, tudo que gera prazer tem o potencial de te tornar dependente daquilo. Embora ainda não seja aceito que, para nós humanos, ela gere dependência, porque para você ter dependência, você precisa ter, parece que, algum tipo de prejuízo social, sabe? E, assim, não é do meu conhecimento que ninguém vendeu a TV para comprar café, por exemplo, sabe? Assaltou para comprar café. Então, ainda não é classificado como dependência pra gente. Embora exista síndrome de abstinência, né? Abstinência é quando o seu organismo não consegue funcionar da maneira normal sem a presença daquela substância. Então, assim, a pessoa fica, sei lá, 12 horas, que é o tempo que a gente passa dormindo, né? Sem tomar café, e aí ela começa a ter tremores, começa a ter dor de cabeça, mau humor, irritabilidade. Tomou um cafezinho, tá tudo certo. Melhora. Inclusive, em cima disso que você está falando, está chegando uma pergunta aqui pelo Facebook. A Larissa Bicudo pergunta se é verdade que a cafeína ajuda a diminuir as dores de enxaqueca. Então, existe sim, inclusive vários analgésicos têm cafeína na sua formulação, né? Porque a cafeína, ela tem um efeito vasoconstritor e muitas vezes a gente tem dor de cabeça. A dor de cabeça, na verdade, não é o nosso cérebro que está doendo. O cérebro não sente dor. Quem sente dor são as meninges, que são as membranas que protegem o cérebro. E elas são extremamente vascularizadas. Então, muitas vezes a gente tem dor de cabeça porque a vascularização, ela está... os nossos vasos estão muito dilatados, digamos assim. E a cafeína, por ter esse efeito de contrair os vasos, ela dá uma melhorada, sim, na dor de cabeça. Nós temos perguntinhas também chegando das ruas de São Paulo para a Juliana Nanini. Vamos ver. Qual é a quantidade correta para tomar um café por dia? Olha, isso, como eu tinha falado, é bem controverso, porque depende de quem está tomando essa cafeína, né? Para um sujeito jovem, saudável, a gente estipula que 600 miligramas ainda é seguro, tudo bem, ele tomar 600 miligramas por dia, mas, como eu falei, se for um idoso, uma gestante, essa quantidade já cai bastante. A gente realizou uma pesquisa para ver quanto de cafeína os estudantes da Unifesp tomam, sabe? Vamos ver se realmente existe essa coisa de estudar e tomar mais cafeína. E a gente encontrou que por dia eles consomem uma média de 350 miligramas. Metade do que metade o organismo do que suportaria. O organismo suportaria, sim. Claro que existem pessoas que... A gente teve na nossa amostra pessoas que declararam que consumiam 3 gramas de cafeína. E é bastante coisa, 3 gramas de cafeína. Se a gente pensar que um cafezinho tem mais ou menos, sei lá, 100... Porque também o café é uma coisa engraçada, né? Porque ele varia de acordo com a origem do grão e tudo mais. Então, aqueles cafés que eu dosei, essa quantidade que eu falei de cafeína vale para eles. Claro que dependendo de como for preparado, do método de colheita e de torra... Nossa, são muitas variedades, né? São muitas variedades. De grãos e então, a gente tem uma fartura aqui no Brasil. Eu acho que é mais coffee arábica, né, que a gente tem, mas existem outros. E mesmo o solo onde ele é cultivado, né, as propriedades do solo vão acabar interferindo nisso. O jeito de colher, o jeito de torrar. O consumo de drogas tornou-se motivo de preocupação constante da sociedade brasileira. Nesse contexto, as pesquisas epidemiológicas sobre o consumo de substâncias psicoativas são de especial relevância para a elaboração de políticas públicas adequadas e efetivas de prevenção ao uso indevido dessas substâncias. O consumo de drogas psicoativas sempre existiu na história da humanidade, variando somente a quantidade, o tipo e a forma de seu uso. Se existe mais ênfase num ou noutro tipo de consumo em determinada época, isso se deve a fatores específicos e característicos do momento histórico em que se vive. Nesse sentido, o consumo abusivo de drogas é mais um sintoma do que a causa de problemas em nossa sociedade, se deve ser tratado tendo em vista a complexidade e magnitude do assunto. A forma mais eficaz de minimizar o problema é o desenvolvimento de ações preventivas específicas para cada segmento e faixa etária, tendo como objetivo a valorização da saúde e o respeito à vida. Olá, tudo bem?
Eu me chamo Adriano e sou estudante de psicologia aqui na FIP Campina Grande. E sobre essa questão das substâncias psicoativas, eu gosto muito de direcionar a conversa para o aspecto motivacional. Isso porque, assim como na questão alimentar, por exemplo, a gente pode se questionar o que leva um indivíduo, o que leva uma pessoa a comer demais, além da questão da satisfação dos aspectos biológicos de sua fome. Para um usuário, para um dependente químico, por exemplo, de algumas dessas substâncias, a gente pode se questionar o que leva primeiramente esse indivíduo a direcionar principalmente o seu comportamento para o consumo dessas substâncias, né? É claro que existem fatores sociais, por exemplo, que muitas vezes abrem as portas para essas substâncias a partir das relações sociais que essa pessoa constrói durante a sua vida. Existe também o aspecto da dependência que o nosso organismo pode adquirir diante do consumo de uma substância, mas muitas vezes a gente esquece de se questionar o que leva um indivíduo a querer de fato usar essas substâncias aí, além da questão da curtição, além da questão do prazer momentâneo, por exemplo. É claro que muitas vezes alguns sujeitos de fato sentem demais, sofrem demais diante de uma realidade que está vivendo. Muitas vezes existe uma frustração, existe um receio entre aquilo que o indivíduo realmente deseja e aquilo que de fato está acontecendo diante de sua vida. Então, muitas vezes, diante de uma questão de fuga, diante de uma vontade de fugir dessa realidade, esse indivíduo, esse sujeito, ele direciona a sua vida, ele direciona seu comportamento para o consumo dessas substâncias. Então, esse é um debate que a gente precisa avançar, principalmente para a questão de prevenção, acima de tudo. Esses sujeitos, esses indivíduos, eles realmente precisam de ajuda, eles precisam de uma psicoterapia, principalmente, e precisam trabalhar esses sentimentos, eles precisam trabalhar aquilo que eles vêm sentindo, aquilo que eles vêm passando, o relato da experiência, o relato da vivência acima de tudo. Trabalhar questões emocionais, trabalhar questões sentimentais e principalmente cognitivas para esses sujeitos que muitas vezes precisam de um suporte, precisam de um apoio emocional, além das drogas, além das substâncias psicoativas. Olá, me chamo Adailson Pereira, sou estudante do curso de farmácia e também sou membro NERS. Bom, o 7º Fórum de Controle da Dependência Química da cidade de Campina Grande traz uma temática bastante pertinente, que é a sensibilização social frente aos transtornos causados por uso de substâncias psicoativas. Então, eu irei trabalhar uma droga que é bastante utilizada atualmente na nossa sociedade, que é a nicotina. Então, eu produzi um vídeo e espero que vocês gostem. A nicotina é uma substância psicoativa, ou seja, ela vai produzir a sensação de prazer, o que pode induzir ao abuso e à dependência. A nicotina ela é encontrada em todos os derivados do tabaco, como por exemplo cigarro, charuto, cachimbo, cigarro de palha, narguilé, entre outros. E estudos mais recentes apontam que o cigarro eletrônico ele vem aumentando a dependência da nicotina, tendo em vista que o cigarro eletrônico ele vem sendo bastante utilizado entre os mais jovens. Apesar de toda a informação em campanhas sobre os malefícios do cigarro, hoje no Brasil cerca de 11% da população é fumante. A nicotina, ao ser inalada, ela produz alterações no sistema nervoso central, modificando assim o estado emocional e comportamental dos indivíduos. Então, a nicotina causa diversas consequências para a saúde, porque as pessoas ainda fumam. Então, depois que a nicotina atinge o cérebro, ela vai liberar substâncias, neurotransmissores, que são responsáveis por estimular a sensação de prazer, explicando-se assim as boas sensações que o fumante tem ao fumar.
Com a inalação contínua da nicotina, o cérebro se adapta e passa a precisar de doses cada vez maiores para manter o mesmo nível de satisfação que tinha no início. Esse efeito é chamado de tolerância à droga. Então, com o passar do tempo, o fumante passa a ter a necessidade de consumir cada vez mais cigarros. Com a dependência, cresce também o risco de se contrair doenças crônicas não transmissíveis, que podem levar à morte. A dependência da nicotina ela é incluída na classificação internacional de doenças da Organização Mundial de Saúde. O quadro de dependência resulta em tolerância, abstinência e comportamento compulsivo para consumir a droga, o que estabelece assim um padrão que é caracterizado pela necessidade tanto física quanto psicológica da substância, apesar do conhecimento de seus efeitos prejudiciais à saúde. A nicotina ela causa o aumento da pressão arterial, da frequência dos batimentos cardíacos, da frequência respiratória e da atividade motora, além da redução do apetite. Ao se tragar o cigarro, por exemplo, a nicotina é imediatamente distribuída pelos tecidos e absorvida pelo pulmão. E em razão disso, são causados inúmeros prejuízos para o organismo: dentes amarelados, envelhecimento precoce, diminuição da capacidade física e respiratória, reduzindo o fôlego, diminuindo a capacidade de circulação sanguínea. Então, o tabagismo é uma doença, dependência de nicotina, que tem relação com várias enfermidades, dentre elas, vários tipos de câncer, como de pulmão, laringe, faringe, esôfago, estômago, fígado, bexiga, colo de útero, leucemia, entre outros. E também doenças do aparelho respiratório, como bronquite crônica, asma, infecções respiratórias, entre outras também. E doenças cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial, acidente vascular cerebral e tromboses. Os sintomas de abstinência do cigarro variam de pessoa para pessoa, considerando-se o nível de dependência. Então, reações são passageiras e elas tendem a desaparecer em algumas semanas. Então, dor de cabeça, irritabilidade, dificuldade de concentração, ansiedade e alteração do sono são alguns dos sintomas da abstinência do cigarro. Esse conjunto de reações desconfortáveis, que pode incluir o aumento do apetite, tristeza e até depressão, é chamado de síndrome de abstinência da nicotina. A Organização Mundial da Saúde aponta que o tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas por ano. Mais de 7 milhões dessas mortes resultam do uso direto desse produto, enquanto cerca de 1,2 milhões é resultado de não fumantes expostos ao fumo passivo. O tabagismo inicia geralmente na juventude por motivos peculiares dessa faixa etária, sendo sua manutenção perpetuada pela dependência química à nicotina e por fatores psicológicos ligados a características e transtornos individuais, que torna o dia a dia do fumante um círculo vicioso, em que o fumar passa a fazer parte indispensável de sua vida. Um dos mecanismos da dependência deve-se a um automatismo difícil de ser controlado, pois a repetição do ritual associado ao ato de fumar passa a ser um verdadeiro ato reflexo agregado às atividades do dia a dia. Concorrem ainda para essa dependência fatores genéticos e efeitos farmacológicos da nicotina,
sistema nervoso central. Uma tragada resulta na passagem de substâncias contidas na fumaça para a corrente circulatória em rápida liberação de um bolo de nicotina altamente concentrado ao cérebro. Em apenas 10 segundos, a nicotina chega ao sistema nervoso central. Cada cigarro promove a entrada de aproximadamente 1 miligrama de nicotina no organismo, mas essa quantidade pode ser multiplicada até por 6, desde que as tragadas sejam mais frequentes e mais profundas. A nicotina é um alcaloide proveniente das plantas do tabaco, cujos efeitos são estimulantes e se fazem principalmente no sistema nervoso central e também nos vasos sanguíneos de pequeno calibre, a vasoconstrição, estimulando os receptores nicotínicos alfa-2 e beta-4 da área tegmentar ventral do sistema nervoso central. Provoca, assim, o aumento da liberação de dopamina, o que vai causar efeitos positivos nos fumantes. O tabagismo, a longo prazo, provoca aumento do número desses receptores nicotínicos no cérebro, o que poderia ter papel na fissura e na síndrome de abstinência. Uma vez atingindo a corrente sanguínea, a nicotina é distribuída pelo organismo, ultrapassando com facilidade as membranas celulares e chegando a todos os tecidos. Sua eliminação é rápida, meia-vida entre 90 e 120 minutos, principalmente por via metabólica, transformando-se em nicotinina e assim 10% da nicotina é excretada diretamente pela urina. Toda a nicotina é eliminada do organismo dentro de 1 a 2 dias de abstinência. Como a vida da cotinina é de 20 a 30 horas, tem maior estabilidade do que a nicotina, podendo ser facilmente medida na saliva, na urina ou mesmo no cabelo. De acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a Paraíba possuía, em 2019, 468.596 mil fumantes, o que correspondia a 11,5% da população, e destes, 197 mil estavam em João Pessoa. Em 2016, em todo o estado, 572 pessoas morreram vítimas de cânceres relacionados ao fumo, laringe, pulmão, boca e faringe. Em 2017 foram 618 mortes, enquanto em 2018 o número de mortes caiu para 594. Todo ano, mais de 150 mil pessoas morrem no Brasil em decorrência do consumo de cigarro. No mundo, este número chega a 6 milhões. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o tabagismo é a principal causa de morte evitável no planeta. Causado pela dependência à nicotina, o tabagismo está na origem de 90% dos casos de câncer de pulmão, e os fumantes têm cerca de 20 vezes mais riscos de desenvolver a doença. Atualmente no Brasil, o Instituto Nacional de Câncer estima mais de 28 mil novos casos de tumores pulmonares ao ano. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, em 2019, a Paraíba tinha o maior percentual do Nordeste de fumantes diários de tabaco. Então, de acordo com a pesquisa, 11,1% dos habitantes de 18 anos ou mais de idade do estado tinham, em 2019, o hábito de fumar tabaco diariamente. Essa porcentagem equivale a cerca de 331 mil pessoas. A proporção paraibana
foi maior que a da região Nordeste, de 9,5%, mas menor que a nacional, de 11,4%. O hábito é mais comum entre os grupos de idade de 40 a 59 anos, o que corresponde a 15%, e de 60 anos ou mais, o que corresponde a 12,5%. Além disso, a pesquisa mostrou também que a Paraíba tinha a segunda maior proporção do país de não fumantes expostos ao fumo passivo em casa, de 11,8%, atrás apenas da observada no Rio Grande do Norte, que foi de 12,2%. Razões para parar de fumar. A cessação pode ser um desafio, especialmente com o estresse social e econômico adicional advindos da pandemia, mas há muitos motivos para parar. Ao parar de fumar, os benefícios à saúde são quase imediatos. Então, após 20 minutos, a pressão sanguínea e a pulsação voltam ao normal. Após 2 horas, não há mais nicotina circulando no sangue. Após 8 horas, o nível de oxigênio no sangue se normaliza. Após 12 a 24 horas, os pulmões já funcionam melhor. Após 2 dias, o olfato já percebe melhor os cheiros e o paladar já degusta melhor a comida. Após 3 semanas, a respiração se torna mais fácil e a circulação melhora. Após 1 ano, o risco de morte por infarto do miocárdio é reduzido à metade. Após 10 anos, o risco de sofrer infarto será igual ao das pessoas que nunca fumaram. A Organização Mundial de Saúde listou diversas razões para parar de fumar, como forma de mobilizar, motivar, sensibilizar e também encorajar os tabagistas a deixarem de fumar. Então, são elas. O tabaco afeta sua aparência imediatamente. Quando você fuma, coloca em risco a saúde de seus amigos e familiares, não apenas a sua. Fumar cigarros eletrônicos perto de crianças compromete a saúde e a segurança delas. O uso de tabaco traz consequências sociais negativas. É caro. Você pode usar seu dinheiro em formas mais importantes. Fumar reduz sua fertilidade. Todas as formas de tabaco são letais. O uso de tabaco, principalmente o fumo, tira o fôlego. O tabaco destrói seu coração. O tabaco causa mais de 20 tipos de câncer. Os fumantes têm maior probabilidade de perder a visão e a audição. O tabaco afeta praticamente todos os órgãos do corpo. E o tabaco polui o meio ambiente. O Dia Nacional de Combate ao Fumo, comemorado em 29 de agosto, tem como objetivo reforçar as ações nacionais de sensibilização e mobilização da população para os danos sociais, políticos, econômicos e ambientais causados pelo tabaco. Criado em 1986 pela Lei Federal 7.488, o Dia Nacional de Combate ao Fumo inaugura a normatização voltada para o controle do tabagismo como problema de saúde coletiva. Enquanto o Dia Mundial Sem Tabaco, comemorado em 31 de maio, foi criado em 1987 pela Organização Mundial de Saúde, para alertar sobre as doenças e mortes evitáveis relacionadas ao tabagismo. As ações educativas, legislativas e econômicas desenvolvidas no Brasil vêm gerando uma diminuição da aceitação social do tabagismo, fazendo com que o número cada vez maior de pessoas queira parar de fumar, evidenciando a importância de priorizar o tratamento do fumante como uma estratégia fundamental no controle do tabagismo. Então, desde 2002, o Ministério da Saúde vem publicando
e atualizando portarias que incluem o tratamento do tabagismo na rede do SUS. O tratamento inclui avaliação clínica, abordagem mínima ou intensiva, individual em grupo e, se necessário, terapia medicamentosa juntamente com a abordagem intensiva. O tratamento consiste em reduzir ou minimizar os efeitos da retirada da nicotina, principalmente ansiedade e depressão. Alguns medicamentos utilizados buscam aumentar os níveis de dopamina no corpo, que é um neurotransmissor que dá a sensação de prazer, imitando a atuação da nicotina. Outros pacientes podem se beneficiar da terapia cognitivo-comportamental e do consumo de doses baixas de ansiolíticos, substâncias que diminuem a ansiedade. Então, a interrupção do consumo de cigarros leva o paciente a um quadro de abstinência. O vício pode ser eliminado por meio do tratamento psiquiátrico, que irá variar de acordo com o grau de dependência e da disposição do paciente. Então, o uso da nicotina é um grave problema de saúde e deve ser combatido severamente, tendo em vista os riscos e as consequências desse hábito, como o desenvolvimento de doenças. Então, por isso, é extremamente importante sensibilizar a população sobre os malefícios, seja por meio das redes sociais, campanhas e até mesmo com ações educativas nas escolas. Oi pessoal, é um prazer estar aqui com vocês em mais um evento NEAS. Meu nome é Karina, sou estudante de fisioterapia e sou membro NEAS. Vim falar com vocês um pouco hoje sobre a anfetamina, que é uma droga ilícita, porém é disponível no mercado para uso médico. E como se dá o mecanismo de ação dessa anfetamina? A anfetamina inibe as proteínas transportadoras de noradrenalina e norepinefrina que estão existentes nos neurônios, impedindo assim sua reabsorção e aumentando a concentração desses neurotransmissores nas sinapses. E quais são as repercussões, né, dessa anfetamina? Ela pode vir a ter ação no nível de concentração, na saciedade e entre outros. Por exemplo, pesquisando um pouco sobre a anfetamina, eu vi que foi usado na Segunda Guerra Mundial por alguns combatentes, que eles usaram para aumentar sua concentração. Porém, foi observado que após o uso e aquele pico de concentração, foi observado um efeito contraditório, né? Uma falta de
uma falta de energia, digamos assim. E pesquisando mais um pouco também, né, é observado que realmente, logo após aquele pico de energia e de concentração que a anfetamina provoca, é gerado sim um efeito contrário, controverso, muitas vezes associado até a uma falta de energia. Isso é algo preocupante se não for orientado por um médico. Interfere, pois essa anfetamina ela interfere no sistema nervoso, podendo vir a acarretar em vários aspectos. E não só no sistema nervoso, mas também como nos olhos, tem um aumento da pupila, uma dilatação da pupila, e também pode aumentar a pressão arterial. E que é algo preocupante se não é acompanhado por um médico. Ressaltando mais uma vez. Então, ele pode ser usado em TDAH, em obesidade mórbida e entre outros. Hoje eu venho ressaltar para vocês, né, o uso da anfetamina para aumento de concentração e nessa obesidade, né, para o uso da anfetamina como redução da saciedade. Será que é realmente válido? Então, como sabemos, aqui no Brasil, muitas pessoas fazem uso de medicamentos sem o devido acompanhamento médico, por simplesmente conseguirem o medicamento e acharem que ali é uma solução para o seu problema. Será mesmo que aquele resultado momentâneo é uma solução para o seu problema? Então, hoje eu vim trazer uma conscientização, uma sensibilização em relação a esse aumento de concentração e para esse aumento e essa redução de saciedade. Será que realmente vale a pena? Pois observa-se que ao utilizar para, por exemplo, aumento da concentração, está se sentindo cansado e quer ter uma maior disposição, será que é mesmo necessário usar essa anfetamina? Ou será que se você conversar com algum médico, ele não vai lhe orientar para algo melhor? Ou não é isso que você está precisando no momento de uma medicação? Né? Pois sabemos que muitos já procuram de vez a medicação e não procuram se entender, primeiramente, saber o que está acontecendo consigo, para que assim busque a solução, a melhor solução. E não se jogar na primeira solução que vier a aparecer, né? Porque muitas vezes se comenta com um amigo que está naqueles momentos assim, que não se consegue concentração, que não se consegue, por exemplo, um estudante que está em semana de prova e acha que é necessário ficar a madrugada inteira estudando e quer fazer o uso da anfetamina para isso. Será que é mesmo necessário e importante para o momento? E será que vale esse risco, né? Porque também a anfetamina ela pode lhe trazer um aumento de concentração naquele momento. Mas depois é visto que tem aquela dependência e que é necessário aumentar o tipo de dose, para fazer mais uso para que tenha aquele mesmo resultado do início de quando você fez o uso no início. Será que é mesmo necessário? Será que é o caminho mais válido, né? E sabemos que não, que muitas vezes não. Que por uma consulta com o médico ele vai lhe orientar para uma forma bem melhor de controlar. Uma forma que não vai lhe trazer tantos danos. Por exemplo, foi visto que a anfetamina, se usada inadequadamente, pode até lhe causar um AVC, e lhe trazendo assim consequências futuras, né? Que você estava naquele momento procurando uma solução para aquilo, mas que aquele momento, aquela solução, pode lhe trazer consequências futuras mais graves. E outro ponto também que eu quero conscientizar e sensibilizar vocês é no ponto da obesidade, ou consequentemente também naquelas pessoas que estão se sentindo com maior apetite, que estão um pouco acima do peso, principalmente agora, né, na pandemia, que vimos que ficar em casa mais perto da comida ou com maior acessibilidade à comida naquele momento, também vai lhe trazer maior vontade, né? Será mesmo que é necessário usar a anfetamina para isso? Ou será que existem outros meios? Tentar se conscientizar mais, procurar mais informações sobre os melhores alimentos, ou procurar fazer uma atividade física em casa mesmo. Será que não é essa a solução? Né? Então eu trago essa
conscientização a vocês, um pouco do que abrange essa anfetamina e seus meios, para que vocês conheçam um pouco e saibam que, ao fazer uso, ela pode trazer repercussões negativas que vai acarretar no seu futuro, ou até mesmo no momento que você tomar, a gente nunca sabe, né? Cada organismo, ele reage de uma forma diferente, ele tem suas repercussões, né? E isso, a melhor forma de você procurar se orientar é com o médico, e não fazer uso da anfetamina por livre e espontânea vontade e achando que vai ficar tudo bem, porque muitas vezes não fica tudo bem, pelo contrário. E era isso, espero que vocês tenham absorvido um pouco do que eu quis trazer para vocês, que era isso, de que importante mesmo é a gente buscar saber o que é aquilo e se é o adequado. O que é adequado para tal pessoa não necessariamente vai ser o adequado para você naquele momento. E é isso. Nenhum outro país do mundo consome tanta anfetamina quanto o Brasil. Mais de 4 toneladas por ano. A substância está presente na maioria dos inibidores de apetite. E para perder peso rapidamente, muita gente esquece que pode também perder a vida com essas fórmulas mirabolantes. As histórias de quem virou escravo dos remédios você vai ver agora na nova série de reportagens do Jornal da Record. Receita Perigosa. Uma mulher feliz, de bem com o corpo. Foi um santo milagre. Manequim 40, 50 quilos, Gláucia não tem mais medo da balança, nem dos provadores de roupa. Mas um ano atrás... Eu fui engordando, até chegar aos 85 quilos. Peso que arruinava o corpo e a autoestima da cabeleireira. Gláucia engordou. Por que você engordou? Nossa, tá muito gorda. E aquele gordo fica na cabeça que você fica meio desequilibrado. Por mais que tentasse, não conseguia emagrecer. Educação alimentar, eu fiz durante 3 meses, não adiantou. E nesses 3 meses eu emagreci 200 gramas. A cabeleireira então resolveu bolar a fórmula milagrosa. Eu mesmo passei a receita e ele fez. Em um mês já tinha eliminado 8 quilos. O frasco de R$150 foi entregue, sem nome, endereço, nem farmacêutico responsável. As cápsulas verdes são um coquetel de calmante, excitante, antidepressivo, laxante, diurético e até remédio para a tireoide. Gláucia toma 4 por dia. 4 cápsulas desse troço? Meu Deus do céu, agora eu acho que ela corre risco, né? O espanto é deste endocrinologista, com 50 anos de profissão. Você não vai emagrecer uma pessoa dando anfetaminas, tranquilizantes, diuréticos. O diurético, sem necessidade, é uma coisa que expolia potássio, pode dar problemas, e dá um laxante. Quer dizer, esse indivíduo vai ser expoliado. O prognóstico do médico não é animador. Quando ela parar o remédio, ela vai engordar tudo. E pior, a cabeleireira pode acabar como esta vendedora de 24 anos, numa clínica de desintoxicação. A anfetamina eu conheci ela com uns 14 anos. Comecei a usar para emagrecer. A anfetamina é uma substância química que estimula o sistema nervoso. O organismo funciona em alta velocidade, o coração acelera, a pressão sanguínea sobe, o cansaço desaparece. A pessoa fica agitada e sem apetite. Tinha noite que eu não dormia, coração... 1,5 milhão de brasileiros ingeriram mais de 4 toneladas de anfetamina no ano passado. Segundo a Organização Mundial da Saúde, nenhum outro país no mundo consumiu tanta anfetamina. A substância pode causar dependência com apenas alguns meses ou até semanas de uso. Por isso, os inibidores de apetite precisam de receita.
Mas conseguir uma por baixo do pano não é difícil. Nossa, fala uma coisa, você tá dando jeito de comprar receita? Como é que você vê uma pessoa certinha? Tem aí? É receita, viu? Uma vez que vai estar. Em 15 minutos, no centro de São Paulo, nossa produtora comprou uma receita do medicamento controlado. O negócio é fechado dentro de um bar. Com a receita falsa na mão, ela não teve dificuldade para comprar o remédio numa grande rede de farmácias. Eu comprava muito pela internet. É muito simples, qualquer pessoa pode comprar. Foi assim que esta professora de dança se tornou dependente do estimulante. Ela tomou o emagrecedor por 4 anos. Com o tempo, eu fui aumentando o número de comprimidos. Cheguei a tomar 10 comprimidos por dia. Anfepramona? Anfepramona. Perdeu 17 quilos, mas o peso tão sonhado custou caro. Perdi a guarda da minha filha por conta disso. Começava a ter paranoia, mania de perseguição, um medo tipo pânico, sem motivo real, né? O ex-marido juntou as receitas falsas, caixas e caixas de comprimidos e entrou na justiça. Só depois de tratamento, ela se livrou do vício. Ganhou alguns quilinhos e uma nova vida. O preço de perder a saúde física e principalmente a saúde mental não vale a pena. A pessoa vai ter que ficar escrava do medicamento para o resto da vida, que provavelmente não vai ser muito longa. A cada 4 quilos de carga brasileira, 3 são transportados pelas estradas. De acordo com a lei trabalhista, o caminhoneiro não pode dirigir mais de 6 horas seguidas. Mas muitos não respeitam as normas e, para driblar o cansaço, fazem uso de drogas, principalmente de anfetaminas. O estado com mais ocorrências é o Pará. Só este ano, o número de apreensões dobrou em relação a todo o ano passado. Os relatos mostram que o uso de anfetamina por caminhoneiros é comum. Tem que tomar, é um energético. Muita gente faz um bicho de cabeça, pensa que é uma droga. E é caro? Sempre depende, varia. Tipo, 30, 50. Tem gente que dá uma cartela uma noite. Com uma câmera escondida, percorremos parte da rodovia que liga Belém a Maceió. Vendem como? Você chega no pátio? Depende, os pontos certos, né? A anfetamina está longe de ser a única droga usada pelos caminhoneiros. Essa anfetamina, ela está muito fraca já. Ela existe muito fraca hoje. Hoje eles falam que dá até altinha, dá branquinha. O que é a branquinha? Branquinha, cocaína. Aqui no Pará, a Polícia Rodoviária Federal faz todos os dias operações nas BRs que cortam o estado. Nessas ações, de 3 a 6 caminhoneiros são flagrados com anfetamina ou sob o efeito da droga. O número de apreensões de anfetamina aqui no estado já é mais que o dobro, se comparado a todo o ano passado. O Pará é o estado com o maior número de ocorrências desse tipo em todo o país. Em seguida aparecem Goiás, Tocantins e Bahia. A PRF tem constatado que essa forma de dirigir caminhões já é uma normalidade que no dia a dia tem sido flagrada em todos os postos do Brasil afora. O motorista flagrado dirigindo sob efeito de entorpecentes recebe multa de quase R$3 mil, 7 pontos na carteira e assina um termo circunstanciado de ocorrência. Mas quando provoca um acidente, ele é preso em flagrante. Para este psiquiatra, a droga encoraja o caminhoneiro. Mas as consequências são desastrosas. O primeiro grande problema é que eles imaginam que estão mais capazes do que são na verdade. Imaginam uma pessoa desmaiando na direção de um caminhão, de toneladas e toneladas. Este motorista, que pediu para não ser identificado, relata que já perdeu muitos amigos para a mortal combinação, a direção e a droga. A ele colocando o risco da vida dele e levando em risco o usuário da rodovia. Eu já perdi vários colegas envolvidos em acidente, infelizmente, né?
O uso e o abuso das drogas põe em risco a vida de muitos indivíduos, tornando-os expostos e vulneráveis aos efeitos das substâncias. O consumo da droga é um fato que percorre a história da humanidade, afetando pessoas de várias idades, de vários níveis sociais, tornando-se um grave problema de saúde pública, devido a comprometer a vida de muitos adolescentes e jovens. A cocaína é um tipo de droga ilícita que é de substância natural psicoativa, que tem ação estimulante no sistema nervoso central e que é conhecida também como coca. Ela é encontrada nas folhas de plantas Erythrocylum e é considerada a 4ª droga ilícita mais consumida e mais acessível, tendo uma prevalência de 2,9% dentre 22,8% das pessoas que fazem uso de algum tipo de droga. Essa é uma droga que pode ser aspirada, injetada e fumada. E ela, tanto o seu uso como a comercialização, eles são proibidos. De acordo com o relatório mundial sobre as drogas de 2020, que foi divulgado pelo Escritório das Nações Unidas sobre drogas e crimes, foi visto que 296 milhões de pessoas que fizeram uso de drogas em 2018, quando comparado a 2019, obteve-se um aumento de 30%. Cerca de 35 milhões de pessoas que fazem o uso de drogas, elas apresentam algum transtorno. Dentre as complicações mais comuns do uso da cocaína, nós temos a overdose, onde o indivíduo ele começa a apresentar palpitações, ansiedade, tremores, entre outros sintomas. Agora nós iremos ver um vídeo de uma reportagem com o Casagrande, um ex-jogador do futebol brasileiro, que é dependente da cocaína. Segunda, acordo às 9 horas da manhã, vou para academia, almoço, vou para terapia. É assim, eu programo a semana toda, inclusive no final de semana o divertimento. E depois você cumpre? 95% eu cumpro. Se eu não tiver um amigo ou meu filho para sair, eu saio com a psicóloga. Me sentir sozinho ou cair na solidão é uma estrada rápida para recair. Quando eu entro no banheiro, tem um cara cheirando cocaína em cima da pia do banheiro. E ele virar para mim e vai assim, quer? Essa é a cena que eu imagino de maior risco para mim. Se me der uma vontade insuportável de ir no banheiro, eu pago a conta e vou para minha casa. Eu evito armadilhas, doutor. Eu tive 4 overdoses. Nesta série, você vai conhecer os caminhos que o Casagrande percorreu para se libertar da cocaína. Não vamos nos aprofundar na ciência por trás das compulsões, nem discutir a liberação das drogas, mas falar sobre pessoas que nunca imaginaram ficar dependentes quando tiveram os primeiros contatos com a droga. Eu pegava coisa de casa, roubava amigos. Todo mundo sofre, não sofre só você, sofre a família inteira. O usuário cai numa armadilha que o aprisiona. Dormir na rua, dormir em praças. Ele não é imoral nem criminoso. Dependência de cocaína não é caso de polícia, mas de saúde pública. Pará de Brasília, Casagrande. Eu pegava na bola e fazia gol, pegava na bola e fazia gol. Fez o segundo no... São Paulo, fevereiro de 1982. Surgia um novo ídolo do Corinthians, um jovem de 18 anos. Eu fiz 4 gols na estreia, aquilo me chacoalhou. Fora de campo, o artilheiro do Campeonato Paulista daquele ano começava uma outra história. Qual foi o teu primeiro encontro com a cocaína? Foi em 82 mesmo. Fui num show do Peter Frampton no Corinthians. Eu conheci a cocaína naquele dia. Qual foi a sensação? Foi maravilhosa, maravilhosa. Aquilo que a cocaína dá mesmo. Você se sente poderoso, se acha mais culto ou mais inteligente que você realmente é. A cocaína aumenta a liberação da dopamina, um neurotransmissor que envia impulsos nervosos de prazer do cérebro para o resto do corpo. Aumenta a sensação, seja de disposição física, de bem-estar, de felicidade e de prazer. Era o que o Casagrande buscava, ainda mais depois de perder a irmã mais velha que sofreu um infarto aos 23 anos. Isso foi um baque muito forte, eu engoli. Porque eu vi o sofrimento da minha mãe e do meu pai, eu falei, não posso demonstrar um sofrimento também. Carreguei isso para a vida.
E aí, é claro que as memórias dela vinham e me pegava. E quando eu conheci a cocaína, parou. Eu parei de sofrer com a morte dela. Ele cheira uma carreira de cocaína, ele começa a achar que a vida não é tão ruim assim, que ele não tá tão triste assim. Rebelde, irreverente, com opiniões fortes. Eu acho que tem um preconceito muito grande perante a gente que somos jovens e acho que nós não temos condições de nada, sabe? O Casagrande virou sensação. Seguiu fazendo gols em clubes brasileiros, europeus e na seleção brasileira. Eu usava maconha, cocaína na semana, até eu cheguei a usar em véspera de jogo. Alternava fases de maior e menor uso de cocaína, numa época em que o controle antidoping não era rigoroso. Do modo que eu saía na noite para arrebentar, eu treinava para arrebentar. Meu físico segurou muito essa onda. Quando é que você descambou mesmo? Você perdeu o controle? A partir de 98. 4 anos depois do fim da profissão de jogador de futebol. Veio o vazio. O vazio do vício da adrenalina de se jogar futebol. Não tem nenhuma coisa no mundo que dá a mesma sensação de prazer que um gol num jogo importante. O pico do prazer vai lá em cima e volta. Isso aí vicia. O problema é, ao mesmo tempo em que estimula a área ligada ao prazer, aqui na parte central do cérebro, a cocaína agride essa camada mais externa, que é responsável pelo planejamento, o raciocínio e o controle da impulsividade. São substâncias que modificam a realidade, modificam as prioridades. A ponto de o usuário passar por cima de valores que considera importantes. Eu pegava coisa de casa, eu pegava dinheiro também, roubava amigos. Que estava vacilando eu pegava mesmo. Quase 50% das pessoas que usam cocaína tiveram o primeiro contato com a droga antes dos 18 anos. Foi o caso da Viviane, que está internada numa clínica de reabilitação há 6 meses. Eu comecei com 14. Acompanhamos a rotina de outros dependentes químicos. Mesmo com realidades de vida bem diferentes, as histórias estão conectadas. Eu tive uma perda de um irmão meu. Eu não soube lidar com essa perda. Aí foi onde eu conheci as drogas. Como se ele ficasse usando a cocaína como uma automedicação de uma depressão. Um antidepressivo. Exatamente. Mas esse prazer momentâneo, que funciona como um alívio para a dor emocional, vai diminuindo conforme o uso. O Maurício está há 20 anos longe das drogas, mas se lembra bem como tudo começou. Começa bem pouquinho, né? E vai aumentando, né? Conforme você vai usando. O corpo se acostuma com a substância e aí a quantidade de droga aumenta no uso. Comecei a usar maconha, chegou um momento da minha vida que não começou mais a fazer efeito. Comecei a usar, né? Cocaína, depois fui pro crack. Tem gente que pensa que crack é uma outra droga, não, é a cocaína fumada. Ao ser aspirada, a cocaína em pó é absorvida lentamente através da mucosa nasal e a mucosa dos seios da face e cai na corrente sanguínea. O efeito começa em 5 a 10 minutos. Agora, quando a pessoa fuma ou injeta cocaína na veia, a sensação vem em menos de 1 minuto, porque já cai rapidamente na corrente sanguínea. Como o efeito é muito rápido, ele também desaparece muito rápido. Ou seja, depois de 5 minutos já acabou o efeito, então a pessoa quer usar mais. Foi assim que o Casagrande foi escravizado pela cocaína. Estava num aspecto deplorável, pesando 70 quilos, furado dos pés à cabeça, furúnculo o corpo todo. Mesmo assim, ele não se considerava um dependente químico. Nem quando eu perdi o controle, eu achei que eu tinha perdido o controle. Alain usa cocaína há 13 anos. Você usa droga durante a semana, só final de semana? Não, só final de semana mesmo. Você se acha um viciado em droga, dependente químico? Não, você acha? não. Em que momento o uso deixa de ser ocasional para se tornar dependência? A resposta está no caminho percorrido no dia a dia. Você deixa para trás compromissos importantes por causa da droga? Seus relacionamentos foram prejudicados? Sua rotina diária acontece ao redor da cocaína? Se você respondeu sim, o diagnóstico é dependência química. Procure ajuda.
Ainda a ficha dele ainda não caiu por completo, não. A ficha do Casagrande só começou a cair em 2005. Eu tive uma overdose na frente do meu filho. Na frente não, eu estava no banheiro e ele do lado de fora. Eu tive uma overdose de droga injetável e entrei em convulsão no banheiro. Ele tava meio capengando, meio corcunda assim. Parecia que tava com dor de barriga. O Leonardo tinha 16 anos. Na época, o Casagrande ainda era casado, mas a esposa não sabia que ele usava cocaína. Foi o fim de 20 anos de casamento. Ali eu assinei, sou dependente químico compulsivo. Porque não é possível você fazer isso na frente do filho, cara. Não é possível. No momento que ele está na ativa, ele não gosta de ninguém. Nesse momento, eles só estão preocupados com uma coisa: conseguir a droga. Foi o que o Casagrande encontrou nas conversas com o Alain, que ainda não está totalmente convencido de que precisa fazer um tratamento. E a preocupação da sua mãe, você não te pega assim? Ou você no meio do uso de droga assim, nem lembra da família? Nem lembro. Escuta a vozinha dele: mãe. Que é ele. Em parte eu fico até contente, né? Falo assim, ai, graças a Deus, pelo menos vivo tá. O Casagrande também saiu vivo da overdose. Ficou internado por 40 dias e deu um tempo na droga, mas logo recaiu. Se a gente acende uma vela, ela está queimando, e aí em determinado momento a gente apaga essa vela, e depois acende a vela novamente, ela vai voltar a queimar de onde ela parou. Assim é a recaída de um dependente químico. Se o uso era muito severo, ele vai retomar esse uso severo. E eu comecei a ter visões, de surto psicótico, e comecei a ver demônios no meu apartamento. Não dava para eu ver totalmente o rosto, não. O sofá murchava, que parece que tinha alguém sentado, e aparecia 2 garras em cada ponta do sofá. Garras igual de bicho? Garras, assim, ó. É tudo meu. Eu ouvia muito vozes, né? Às vezes eu chegava a enxergar coisas também. Depois de um tempo eu consegui perceber que realmente era pelo uso da substância. Mas mesmo assim eu me causava medo. Isso que a gente chama de paranoia. Quem usa a primeira vez já pode ter esse tipo de sintoma. Esse tipo de fenômeno, como é que é explicado? Tem determinadas áreas do cérebro que, vamos dizer assim, coordenam o pensamento, né? Eles têm a ver com uma outra substância que chama serotonina no cérebro. A serotonina é outro neurotransmissor afetado durante o uso da cocaína. Quando superestimulado, provoca excitação e paranoia. Casagrande decidiu fugir das visões, de carro. Depois de misturar cocaína com calmantes e medicação para baixar a pressão, o previsível aconteceu. Walter Casagrande sofreu um acidente de carro na noite de ontem. Eu apaguei. Eu desmaiei, o pé desceu no acelerador. Ainda acelerou. Acelerou. Desse lado de cá tinha um monte de gente na calçada. E do lado de cá estavam todos os carros dele na calçada. A minha sorte que eu pendi pro lado de cá. Bateu na guia, subiu, capotei em cima de 6 carros e caiu do outro lado. Walter Casagrande teve um politraumatismo e chegou a ficar desacordado. A dependência química era uma doença crônica. Ela é incurável e ela é fatal. Ou o cara morre ou o cara se recupera. Casagrande sobreviveu. Só restava a recuperação. Eu sofri um acidente, acordei no hospital, vi o Dr. Pablo lá, não sabia quem era, dormi de novo e quando eu acordei eu estava aqui dentro. Dr. Pablo é médico psiquiatra da clínica de reabilitação. O que indica a internação, basicamente? Quando o paciente não tem condições de manter a abstinência. E quem te trouxe? Tua família? Minha família. Meu filho assinou a responsabilidade da internação, porque eu era involuntário. Involuntário é que eu não escolhi para vir. O Vitor estava com 21 anos. Ele não conseguia mais se cuidar e o filho mais velho estava no meu colo, precisando do que fazer, de como tratar ele dali para frente. Se você tivesse te dado essa opção... Não, não vinha, lógico que não. Eu não percebia, mesmo todo mal, estourado, sem dormir, sem comer, sem beber água, magro, eu estava achando tudo certo. Tudo certo. Mas a família sabia que não estava e decidiu pela internação. Era o início de um longo tratamento com regras rígidas, como não receber visitas nos primeiros 6 meses. Esse vidro é escuro,
né? Quem está lá fora não vê aqui dentro. Eu não recebia visita, mas meus pais vinham aqui e ficavam me olhando ali, porque eu, o professor de educação física, mandava eu ficar andando aqui. Por que isolar o paciente no início do tratamento? E quando ele não concorda com as regras, como os médicos fazem para mantê-lo internado? 4 meses assim, revoltado, parei de pagar a clínica para eles me mandarem embora. O desafio da reabilitação que o dependente químico enfrenta durante a internação. Disciplina, conduta, coisas que eu perdi lá fora. E as outras opções de tratamento, públicas e privadas. Olá pessoal, meu nome é Raulina Gabriele, sou graduanda do curso de Fisioterapia da UEPB e também sou extensionista do Núcleo de Atenção e Educação em Saúde, mais conhecido como NEAS. Atualmente, o consumo e circulação de drogas no Brasil e no mundo vem ganhando contornos cada vez mais dinâmicos. Por isso, a questão ela deve ser tratada como um problema social que deixou de atingir uma camada específica da população, mas para atingir a toda a sociedade. De acordo com o Relatório Mundial de Drogas, divulgado no ano de 2020 pelo Escritório das Nações Unidas, consta que mais de 269 milhões de pessoas fizeram uso de algum tipo de droga, entre elas o crack. E mais de 35 milhões de pessoas sofrem de transtornos associados a algum tipo de droga que eles utilizaram. Com um custo relativamente baixo e alto potencial para gerar dependência química, o crack é dentre as substâncias aquelas que têm causado as consequências mais nefastas em toda a sociedade. Essa droga ela atinge de forma direta a saúde mental e física dos usuários. Mais que isso, ela de forma muito rápida debilita a pessoa, como também enfraquece os laços familiares, relações sociais, prejudica o estudo, o trabalho. Imagine um pai ou uma mãe que tem um bebê e esse bebê precisa de leite. E naquele momento, o pai, para saciar aquele desejo, aquele vício, acaba comprando a droga e deixa de alimentar o bebê. O que isso pode acarretar, né, para a saúde da criança? Ou também podemos ver por outro lado, uma pessoa que ela tem boas condições financeiras, naquele momento quer saciar o vício da droga, de utilizar o crack, e compra, porém, vai gerar outras consequências. Pode chegar em casa de forma agressiva, querendo bater na esposa ou no pai, chegar agitado, pode chegar também com delírios. Ou seja, a utilização do crack, ela gera consequências negativas não só no indivíduo que está utilizando, mas também em toda a família e aos amigos. Então, nesse cenário, fica visível que as famílias com alto e baixo poder aquisitivo podem aumentar os números de criminalidade e violência. Dessa forma, o combate mais eficiente se dá pela prevenção e, para tanto, o conhecimento é fundamental. Por isso, nesse fórum, vocês irão adquirir ainda mais conhecimento, mais aprendizado, tanto sobre o crack, como também sobre outras drogas. O uso do crack, ele, como já foi citado, ele causa situações devastadoras na vida do usuário. Mas aí vem a pergunta, você sabe exatamente o que é crack? O crack, ele é uma substância estimulante, preparada à base de mistura de cocaína com bicarbonato de sódio. Para a obtenção de pedras de crack, também são utilizadas misturas como querosene. Ela é fumada em um cachimbo, que muitas vezes é de uso compartilhado, e o nome crack, ele vem do barulho que as pedras fazem ao serem queimadas durante o uso. Então, a situação dos usuários é bastante preocupante. Conto para vocês uma experiência pessoal, que eu sou coordenadora de um projeto social aqui na cidade de Campina Grande, e alguns anos atrás fizemos uma ação social no mês de julho, no mês do frio, em que distribuímos sopas e agasalhos, lençóis, cobertores, roupas para os moradores de rua. Então, a cada pessoa que nós íamos distribuindo, vimos o olhar de socorro, um olhar de pedido de ajuda. E naquele momento foi linda a ação, que a gente sentiu que pôde ajudar. Porém, no outro dia,
nós tivemos a notícia, né, que a maioria das pessoas que são usuários de algum tipo de droga, entre elas o crack, vendiam os cobertores, as roupas, por um valor de 4, 5 reais. Tudo isso para juntar o dinheiro para depois comprar a droga. Para você ver onde chega o vício. Quando eles chegavam para a gente falando que precisava, que estava passando fome, passando frio, e nós nos sensibilizamos com aquela situação, porém, no outro dia eles já se desfizeram do que ganharam para saciar esse vício. Assim, observamos também nesse dia muitas mulheres usuárias, que às vezes até se prostituem para adquirir dinheiro para saciar o vício, e a partir daí corre risco, como ter relações sexuais sem camisinha, para adquirir alguma doença sexualmente transmissível. Também pode ser abusada sexualmente, ocorrer uma gravidez indesejável. Aí você se pergunta como será que essa criança ela vai ser acompanhada? E se chegar a nascer, como é que vai ser a vida dessa criança? Com que condições essa criança vai vir ao mundo? Essa fica uma pergunta, né, a refletir. Então, tanto homens quanto mulheres, em sua maioria que são usuários do crack, vivem em situação deplorável, vivem nas ruas, dormem embaixo de viadutos, correndo risco de vida, dormem em praças, têm uma má alimentação, uma má higiene. Isso nos faz lembrar a região da Cracolândia, localizada em São Paulo, que agora vocês vão assistir um pouquinho de um vídeo do Hotel Alaide, que fez parte de um projeto que prevê a reinserção social dos dependentes químicos, mas que hoje esse hotel ele não existe mais devido a um incêndio que ocorreu. Oi, Brenda. Tudo bem? É você, Brenda? Essa é a nossa nova moradora. Quebrou a perna, filha? Tudo bem, linda? Foi? Tava... Você tá aprontando que você vai pra cá buscar? Não, tava trocando alguns quadros daqui de casa. Mas tudo, graças a Deus, tô bem. E você, tudo bem? Tudo bem? Mais uma perna, não foi ali? Tudo bem? Como você já me conhece, né? Já. Eu sou a Brenda, né? A Brenda também é beneficiária do Porque você sabe que eu sou beneficiário do projeto também, mas eu trabalho aqui na arrumação da casa, entendeu? Na limpeza, tudo. E recepciono as pessoas, eu aviso o quarto, dou as regras, entendeu? E aqui, assim, temos que viver em família e mudar de vida. Porque o programa é redução de danos, entendeu? Não é parar de usar química, é se cuidar mais, entendeu? Como você sabe, você me conhece, eu já fui zumbi, né? Não é verdade? Andei de modos horríveis, você sabe disso, não é? Pro que eu era, eu mudei 80%, não sei dizer, 70%, sem exagerar. Então, e... É um incentivo de mudança. Tem os horários, entendeu? Aqui assim, você vai estar no seu quarto, manter a higiene, a cama sempre arrumada, entendeu? Quando você sair pra trabalhar de manhã. A hora que você voltar, você sempre manter a cama organizada, entendeu? Não estar em cama de ninguém, nem entrando no quarto dos outros. E todos os dias, 9 horas da noite, tem horário de café que a dona Laide serve um café. Isso já não é do projeto, já é dela mesma, entendeu? É uma pessoa maravilhosa. É maravilhosa. Aqui é residência, é um lar, é família, entendeu? E mas sim se manter na linha. Os horários, meia-noite, o portão fecha, só abre às 6. Quem tá dentro vai. Então, vocês sabem quais os efeitos imediatos do crack? Ao ser fumado, ele é absorvido pelo pulmão e chega ao cérebro em apenas 10 segundos. Após o ato de inalar a fumaça, o usuário sente grande prazer, intensa euforia, sensação de poder, pode se tornar agressivo. O efeito é rápido e potente, porém ele passa depressa. Por isso, esse vício, a procura dessa droga pelo usuário de forma tão desenfreada, de forma tão rápida. Então, quais as consequências a médio e a longo prazo para quem faz o uso desse tipo de droga? A física, podemos citar os danos ao pulmão, associados a dores no peito, asma, risco de AVC, além de ser muito agressiva à saúde oral. A fumaça danifica o esmalte dos dentes, a gengiva, problemas de pressão arterial, má higienização e má alimentação, que se você observar uma pessoa que antes que utilizava
o crack para depois, é perceptível a mudança na pele, nos dentes, como já foi falado, e a pessoa fica como se fosse desfigurada mesmo. Então, é bastante perceptível essa diferença entre o antes e o depois. Em relação às consequências, danos psicológicos, oscilações de humor, dificuldade em ter relacionamentos afetivos, alucinações, a necessidade do uso frequente acarreta delírios. Também pode ocorrer outros tipos de consequências, como venda de bens pessoais e familiares, a prostituição, como já foi mencionado anteriormente. Os usuários, tanto homens, mulheres, crianças, adolescentes, podem vir a cometer delitos, roubos. E o que isso pode gerar? Pode gerar uma prisão e, às vezes, até mesmo uma morte. E, além disso, outras consequências é o abandono ao trabalho, ao estudo, à violência doméstica. Agora vocês vão ver um pouquinho do vídeo da Grazi, que ela interpretou uma usuária de crack de forma divina. A interpretação dela foi maravilhosa e vocês vão assistir um pouquinho, para quem já assistiu, relembrar. E para quem não assistiu essa série, vai poder conhecer um pouco agora de como essa série retratou bem a vida de um usuário de crack. Uma cachaça, alguma coisa bem, não, Roy? O dinheiro tá quase no fim. Você tá cachimbando demais. Cada dia mais. A gente vai fazer o quê, Roy? Acho que o negócio é arrumar trampo de modelo. Pra agência eu não vou, não. Tenho certeza que você tá fazendo uma falta. Certeza. Quer saber? Eu vou lá. Aquela bichinha, Whisky, me prometeu trabalho? Prometeu. E não me chamou. Você vai assim? Você mesma falou que não faz diferença, que não importa. Homem na minha idade é bom. Eles precisam. Eu vou lá. Tá? Ok. Você fez bem. Imagina, onde é que já se viu Whisky te cantar. Agora, hein? O que a gente vai fazer pra arranjar dinheiro? Oi, querido. Faz tempo, né? Você tá na cidade? Eu sei. Tá. Não, eu vou pra lá agora. Quer que eu vá agora? É, o querido. Um cliente do Book Rosa. Ele chegou de viagem, ele quer me ver. Você sabe que eu não gosto que você faça Book Rosa. Depois não faz mais. Nunca mais. Acabou. Isso é rápido, tá? 2106. Boa noite. Fala que é a Larissa. Não, só um minutinho, eu preciso anunciar, só um minuto. Ok, pode subir. Oi. Tá perfumado, tá bonito, hein? Foi? Cara, é essa? Sou eu. Está suja. Tá cheirando mal. É, sou eu, Larissa. Eu já disse, está fedida. Que importa, cara? Toma Dias, um banho, semanas. toma um banho. Você quer que eu tome um banho? Toma um banho. Está horrível. Você tá se drogando, né? Tá na tua cara. Deu.
Chega. Você tá me mandando embora. Eu tô te... Perdi o tesão, Larissa. Vai embora. Então, cadê o meu? Tem o quê, garota? Eu te dei preferência, eu tinha outro cliente, mas não eu tem vim nada pra pra cá. você. O que você quer? Cumpre a sua parte no trato que eu cumpri a minha. Você acha que eu vou pagar uma puta fedida? Respeita. É isso, tá maluca? Larissa! Larissa, calma! Dá meu dinheiro. Calma. Dá meu dinheiro. É o dinheiro, tá bom, calma. Eu vou te dar o seu dinheiro. Tá aqui, ó. Tá aqui o seu dinheiro. Tá aqui. Aí, ó. Aí é o prejuízo. Bom, gente, não podemos enxergar o usuário do crack como um grupo, os usuários do crack como um grupo homogêneo. Cada um tem seu perfil, cada um tem sua história, cada ser humano é único, então temos que ter o olhar individual para cada um. Como vocês viram no vídeo anterior, que a Grazi interpreta uma usuária na Cracolândia, eu fui pesquisar e verifiquei que, de acordo com a Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, 1.680 usuários frequentam de forma diária aquele local. E 46% conseguem o dinheiro para comprar essa droga através de roubos e furtos. 70% são homens e a idade varia, a idade em média de 36 anos. 51,02% de fora de São Paulo, porque às vezes as pessoas podem pensar que só são pessoas que moram ali na região de São Paulo, mas não. Mais de 50% eu acredito que são pessoas que podem buscar emprego, saem da sua cidade, não conseguem e acabam entrando nesse mundo da droga. 62% vivem em situação de rua, 42% já estão na condição há mais de 5 anos. Então, imagina, gente, há mais de 5 anos uma pessoa vivendo na rua, sendo usuária desse tipo de droga. O que essa droga já não causou na vida. Às vezes essas pessoas poderiam até ter família, já constituir família, ter esposo, filho. E eu também já assisti algumas reportagens e que alguns usuários relataram que a família sabe que o usuário está ali, que procura para tentar ajudá-lo, porém ele não consegue, ele não tem aquela atitude de procurar ajuda. Então esse tipo de droga, ela acaba com a vida de uma pessoa. 78% estavam em suas residências antes de ir para a Cracolândia. 31% frequentam o local por conta da disponibilidade da droga, que é mais fácil de conseguir. 58,30% já tiveram surtos. E também nessa porcentagem de 1 a 3%, também tem a presença de estrangeiros. Então, aqui são dados verídicos da Universidade Federal de São Paulo, só para vocês terem uma noção de como é devastadora na vida das pessoas ser usuária desse tipo de droga, do crack. Então, o crack, ele pode ser associado ao uso de outras drogas? Sim, pode. Pode ser associado ao álcool, à maconha, entre outras. Por isso, é importante ressaltar que a recuperação ela depende principalmente da vontade do usuário, mas também do apoio familiar. Quanto mais precoce a ajuda, mais provável o sucesso do tratamento. A ajuda profissional ela é indispensável, porém a sensibilidade de cada um, através do amor, da paciência, de estratégias concretas de ajuda ao seu amigo, ao seu irmão, ao seu pai, vão fazer com que essa pessoa saia mais rápido desse vício, volte mais rápido a ter uma vida digna, a uma vida que realmente ela seja feliz. Por isso, agora eu mostro para vocês um depoimento de um rapaz da Fazenda do Sol, que é situado aqui em Campina Grande, e que acolhe pessoas usuárias, e ele relata um pouco do porquê ele procurou ajuda e do que o crack causou em sua vida. 8 anos, iniciei nas drogas muito cedo, a partir dos 10 anos de idade eu iniciei no cigarro, depois veio a bebida, com uns 13 para 14 anos comecei a fumar maconha e fiquei um certo tempo só nessas drogas,
Foi aí que apareceu aqui na cidade de Campina Grande o crack, onde um amigo meu me apresentou e eu iniciei no uso do crack. As primeiras vezes eu pensei que poderia controlar, só que foi se agravando devido ao uso. Não usava constantemente, tentava tipo controlar nos primeiros anos, só que daí foi se agravando a situação. Eu fui começando a perder muito peso, perder o convívio da família, perdi amizades sinceras que eu tinha, cheguei a perder também trabalhos através do uso do crack, e chegou um tempo que eu não controlava mais, mas mesmo assim eu não busquei ajuda nesse primeiro momento, né? Só que isso aí foi se agravando cada vez mais e mais e mais, eu perdendo peso, a saúde vai-se embora também, porque o crack é uma droga que devasta. Então, foi um momento que, em 2018, eu procurei ajuda a primeira vez aqui na Fazenda do Sol, vim por minha livre e espontânea vontade, porque não aguentava mais, queria dar um basta disso na minha vida. Consegui passar 5 meses na casa, aí resolvi sair, passei um período bom sem usar, mas depois veio a decadência de novo, comecei a usar e foi aí que foi se agravando mais e mais e eu não consegui mais controlar. Então agora, nesse ano de 2021, eu busquei a ajuda dos meus familiares e procurei ajuda, vim para a Fazenda do Sol, onde nós temos 3 pilares, né, da casa, que são a oração, o trabalho e a convivência, onde são trabalhados com os psicólogos, isso aí, junto com as pessoas que vêm buscar essa ajuda aqui. E eu estou aqui nessa luta contra o crack e peço a Deus todos os dias que consiga vencer essa batalha, e não é fácil, certo? Eu também quero aproveitar e deixar um recado aqui para esses jovens que pensam em usar droga, que não façam isso não destrua a sua vida como eu destruí a minha. Eu cheguei a perder minha família, cheguei